canal é novo e bem diferente do outro canal que eu já tenho, então por favor, considere ficar membro. Se tu ficar até o final, dá uma olhada nas outras resenhas, vê o link do comentário fixado da descrição e considera virar membro, na moral. E cara, o UFC 326 estava perfeito para o brasileiro. O Caio Borralho vai voltar a lutar, o Moi Cansado finalmente vai subir no octógono de novo, e até o Secret Juice ia lutar contra outro brasileiro também, brasileiro contra brasileiro, que o brasileiro mais ama é brasileiro contra brasileiro, para em menos de uma semana a luta do Paulo Costa virar sabor Paulo Costa, sabor Paulo Costa. Ficou meio lá esse trocadilho, né? Eu já tava ligado que era meio estranho eu ver o Paulo Costa mais em cortes do Instagram, porém não cortes, highlights, nocautes, e sim ele sempre falando ou chamando alguém, do que vendo luta ou anúncio ou alguma coisa assim. Eu já tava achando estranho meio isso, do cara aparecer mais na internet do que no octógono, sendo que o trabalho dele é o UFC. Porém, o que eu não sabia é que ele já podia estar pedindo música no Fantástico pela segunda vez. Mas essa é a quinta vez que o Paulo Costa pula fora, e pelo menos até o motivo a gente não sabe por quê. Porém, todas as vezes até o momento ele cancelou por uma questão de lesão. A gente pode falar que tem lutadores que lutam mesmo lesionados se a lesão não for séria. A gente pode entrar na mesma espiral que foi o Tom Aspinall, que mesmo sendo contra a regra dedada no olho, uma porrada de gente, até mesmo lutador, falou que ele deveria ser igual o Michael Bisping e arriscar ficar cego só pra não perder a luta, porque agora ele é o peidão de acordo com o contexto do pessoal. Mas o fato é que ele não tá com recorde tão bom das últimas lutas, e essa é a quinta vez que ele sai, e mesmo as outras sendo alegando lesão, o que deixa grave dessa ser a quinta vez é que, de acordo com o que foi dito, o UFC teria dito, é o Paulo sendo Paulo, quando o seu chefe dá essa avaliação sobre sua desistência, sem nem saber se, sei lá, foi tumor no fígado que fez você desistir. Significa que sua situação tá meio péssima no UFC. E assim, lutar uma vez ou outra por ano não deveria ser o principal problema. Eu sei que eu vou fazer uma comparação muito absurda, mas o próprio Topuria, por exemplo, até mesmo diante de seu cinturão, lutava 2 vezes no ano, mais ou menos. O problema é que quando se luta mais ou menos uma luta nos últimos 7 anos, claro que teve anos que ele lutou 2 vezes, você não pode sair de uma defesa de cinturão derrotada contra a Adesanya, pra depois vir com um card negativo, onde se tem 3 derrotas e 2 vitórias, onde todas elas foram por decisão. Você não foi nem nocauteado pelo mérito do outro cara, mas você também não nocauteou, não submeteu, carregou todos os rounds só para chegar na decisão, até mesmo com grandes nomes, como o Sean Strickland e o Robert Whittaker. O que é até meio triste pro caso do Costa, porque quando ele lutou desde o início do UFC, antes da sua primeira derrota na carreira, ele só sabia vencer. Foi nocaute contra o McLennan, foi nocaute contra o Oluwale, nocaute contra o Hennigs, nocaute contra o Uriah Hall, e somente contra o Yair Romero que veio o primeiro não nocaute das vitórias, que foi por decisão. Desde então você só aparece ali mais ou menos uma vez por ano para ter mais chances de derrotas do que de vitórias, e pelo que as pessoas falaram, eu não acompanho o suficiente ainda, Bruno, mas todos disseram que essa era uma luta mais favorável para o Paulo Costa. Não entendi direito se é pelo estilo de luta ou se pela decisão ele sabe estudar melhor. Como que em menos de uma semana, sendo que, tipo assim, peidar igual peidaram com o Walter Walker de um dia antes também é vacilo. Mas geralmente essas lutas, sendo que esse card ia acontecer depois de janeiro, depois de fevereiro, geralmente as desistências acontecem durante o camp, no meio do camp, uma, 2 semanas antes. Não deu nem 7 dias e ele já caiu fora com a observação de esse é o Paulo Costa. Ele tem mais desistências do que vitória no mesmo período. Tanto que até o momento não tem uma resposta clara do porquê ele correu dessa vez, e não ironicamente, tem uma foto dele correndo que o primeiro comentário é: posta a foto correndo só pra todo mundo falar que você tá correndo da luta. O segundo comentário da segunda foto dele é Paulo corridinha. Então ele já não tá com uma imagem muito boa, tanto para os fãs, que geralmente são eles que fazem a máquina do dinheiro girar, até quando o Dana White quer chutar o pessoal fora, como pro próprio chefe para receber essa observação do Paulo sendo Paulo. Quando você tem uma observação como essa, geralmente na primeira chance de mandar embora, eles te mandam embora. É o que acontece com os lutadores. E é bizarro que você pega, por exemplo, acho que foi o Leon Edwards contra o Carlos Prates, não tenho certeza de cabeça agora, mas acho que foi. O Carlos Prates mesmo disse que para ele garantir a vaga dele no UFC, ele ia partir muito mais pra trocação do que agarrar a luta, porque ele sabia que era isso que ia ajudar a vender e garantir o pão dele no UFC. Já o Paulo tem uma porrada de corte dele falando, chamando gente, ou até mesmo dando alfinetada em outros lutadores brasileiros, para quando chegar na hora, ele correr. É o processo inverso do que seria a lógica, que é o que o Leon Edwards fez, por exemplo. Sendo que ele é o cara
cara que mediaticamente tem tudo que o UFC quer. Ele gera engajamento, ele gera alcance, ele é conhecido, por mais que não seja um dos lutadores mais favoritos no Brasil, até porque o Brasil tá vendo um time gigantesco, e tá postando tranquilamente as coisas do Instagram, até mesmo, como eu falei do segundo post do comentário, tem post de 4 dias, post de outro cara desafiando ele à luta e ele republicando, dele treinando, então tipo assim, não parece ser lesão dessa vez pelo menos. Até mesmo o público brasileiro não tá apoiando dele e cresce cada vez mais que o pescoço dele tá na mira, o que é sustentado justamente pela fala que o UFC teve quando avisou que ele saiu fora da luta, o que é extremamente problemático pro Paulo. Vocês entenderam, né? Já vocês entenderam. É até meio bolado, porque o Paulo Costa poderia ser um dos nomes crescentes aí no time gigantesco do Brasil, que tinha potencial, mas a gente não vai saber se ele tá aproveitando mais fora do UFC, já que ele mal luta, ou então se tem alguma coisa rolando por trás que ele tá querendo aproveitar mais. Porém, a gente pode ver em pouco tempo o Paulo Costa sendo chutado do UFC, o que mesmo não sendo popular, é triste ter um lutador a menos brasileiro na categoria. Mas se for pra ter, pelo menos que seja o T que esteja rendendo aí, ou então que esteja numa crescente pra representar mais o Brasil. Igual você pode representar apoio desse canal virando membro, é um canal novo, então dar suporte como membro faz toda a diferença pra início desse canal, não só pra esses vídeos mais resenhas, palpitados, mais freestyle, assim também como os videodocs, que vão retornar. Eu dei uma pausa pela questão aí dos strikes, que agora eu tô mais de boa, mas vão retornar com tudo e a gente vai voltar uma frequência de vídeos mais bem cotados no canal. Mas se você não quiser ser pelo menos igual esses 90% de peidão que foge no fim do vídeo, que nem se inscreve, nem ativa o sininho e nem dá like no vídeo, você pode pelo menos garantir que vai continuar na luta do UFC, sendo UFC, vendo meus vídeos do canal, dando esse apoio de graça que é importante pra esse canal que tá começando e que não cai o dedo, é só dar 2 cliques aí que, pelo amor de Deus, é de graça, deixa de ser ruim. Eu quero saber vocês que acompanham o Borrachinha há mais tempo, ou até mesmo o Bruno, que estão vendo a crescente do Bruno, o que vocês acham dessa fugida? Se vocês já cansaram de vez do Paulo, vocês querem dar mais uma chance pra eles? Ou se chegou uma atualização que não saiu, pelo menos no período que eu tô gravando, e nem no perfil dele ainda, o que pode ter feito ele fugir da luta. Mas se tudo que vocês querem é continuar o entretenimento de vocês podem continuar expandindo a história do esporte, com mais storytelling, mais trabalhado, mais edição, para você realmente saber mais sobre o mundo da luta que a gente ama, ou se você quer outra resenha, trocação de ideia, um palpite mais próximo entre a gente, esse é o vídeo certo. Muito obrigado por você ficou até aqui, não dê socos na nuca do coleguinha, beba água e tchau.